Se você está curtindo Tokyo Revengers, com certeza uma das gangues mais conhecidas e mais famosas da obra é a Toman. E você deve com certeza ter um pouquinho de curiosidade para saber um pouco mais dessa gangue. Primeiro que Toman significa Tokyo Manji, só pra gente começar. E tem muita coisa legal, temos os membros, temos os principais feitos, como foi criada essa gangue, quais são os objetivos, tem muita coisa interessante para a gente conversar. Mas antes disso, é óbvio que eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte, deixar o seu joinha, comenta o que vocês acham dos nossos vídeos. E claro, temos outros conteúdos já de Tokyo Revengers também para vocês conferir. Além dos reviews semanais que a gente cobre semana a semana dos capítulos novos, também temos vídeos especiais como esse aqui, um top 10 com os personagens mais poderosos que está aqui no card. E vamos para a vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar toda a história da Toman. Em Tokyo Revengers, a história ela começa em 2017, no presente da época, com um personagem chamado Takemichi. E ele, um dia desses, vendo televisão, ele vai ver que uma gangue chamada Toman tá destruindo a cidade de Tóquio. Assaltos, roubos, estupros, assassinatos, muitas coisas violentíssimas marcam aí o nome da gangue mais poderosa de Tóquio. E olha, o negócio fica feio quando ele descobre que a pessoa que ele amava, sua namorada de infância, foi morta em um desses conflitos de gangue. Gangue Toman, que vai causar muitos problemas. Mas será que essa gangue sempre foi assim? A gente que lê, a gente que assiste Tokyo Revengers sabe que tem muito mais coisas envolvidas. Por isso, a gente vai destrinchar aqui hoje a história da maior gangue dessa obra. Quando somos apresentados então a história com logo de cara a morte da Hina, grande amor da vida do Takemichi, foi algo muito inesperado, mas não tão inesperado quando o Takemichi, indo trabalhar, ele é empurrado por alguém e cai na linha do trem. E nessa linha do trem acontece algo incrível quando ele vai morrer. Quando as luzes estão batendo nele, acontece algo inesperadíssimo, que é um salto no tempo 12 anos atrás. E quando ele volta, ele tá lá com seus 15, 14 anos, totalmente perdido, sem saber o que está acontecendo, e ele vai conhecer aí os amigos que ele tinha, que ele já não lembrava, e também os fundadores da Toman ao longo dos dias das semanas seguintes. E como você já sabe, o Takemichi ele vai fazer de tudo para impedir que a Toman, essa grande gangue vilã do futuro, do seu presente, acabe com a cidade, também com a sua amada. Como muitos já sabem, o Takemichi ele vai fazer parte dessa gangue ao longo do tempo. Mas a gente aqui não vai trabalhar exatamente uma linha cronológica e sim os principais fatores. Então teremos sim um ou outro spoiler caso você ainda não tenha lido o mangá. Pessoal, a Toman vai matar a futura amada do Takemichi, mas tem muito mais coisa envolvida. Por que ela fez isso e como ela chegou nesse ponto. Por isso a gente trabalha também todo o início, a criação da Toman por aqui. Ela nunca foi mal no início, mas em algum momento ela aconteceu de se tornar o que é aquele futuro que o Takemichi tenta evitar. A Toman, como eu comentei para vocês, é uma sigla para Tokyo Manji. Manji, a gente sabe, é aquele símbolo parecido com a swastika nazista, só que ao contrário, que representa aí a boa fortuna e prosperidade dentro do budismo. Então, nada a ver com nazismo, com racismo, nem nada desse gênero. Não achem que Tokyo Revengers, que essa obra aqui propaga o nazismo, porque não. No Oriente é muito comum o uso das swastikas para mostrar aí símbolos de religião. Então, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, já manda esse vídeo aqui para explicar para elas. Enfim, a gente tem aqui a Toman, ela é criada por vários meninos, né? São cerca de 6 garotos com cerca de 13 a 14 anos em 2003, lá no passado, um pouquinho antes do Takemichi voltar no tempo, pois ele volta em 2005. A Toman foi criada em 2003. Esses 6 garotos, então, eles têm aí um pequeno problema. Um deles, que é o Kazutora, se envolve aí com uma gangue chamada Black Dragons. E para poder combater essa gangue, que já era uma gangue mais antiga, com muitos membros, Bad, um dos amigos, né, decide então criar uma nova gangue e chama ali seus amigos próximos de infância.
e assim é criada a Tokyo Mand. E a gente tem a designação de cada posição de quem ocuparia cada cargo dentro da Toman. Eles ainda muito novos, né? Inclusive um desses membros, que é o Mitsuya, é que vai costurar o uniforme desses 6 membros fundadores. A gente vai desenvolver aqui a personalidade de cada um e também as funções. Primeiro nós temos o presidente da Toman, que vai ser eleito entre os amigos, que é o Mike, o invencível Mike. E como vice-presidente a gente tem o Draken, também aí muito poderoso, muito forte. E os outros membros eles vão se dividir aí em algumas funções. Apesar aí de pequena, a Toman é uma gangue de motoqueiros, apesar de eles andar com mobiletes, meio que uma bicicleta com motor, motinhos bem simples para a época, ainda mais para a idade que eles tinham. Eles sempre também tiveram um código, uma valorização da honra, como ali motivo de criarem tanto a Toman quanto os valores que eles carregariam para o futuro. Não cometem crimes como assalto, não cometem crimes como estupro, esse tipo de coisa eles evitam e repudiam, coisa que outras gangues da época já faziam. Por isso os primeiros futuros que o Takemichi viu, onde a Toman era uma gangue bem maligna, bem sórdida, é muito confuso para ele entender, porque quando ele vai fazer nas amizades com o Draken, com o Mike, ele não entende como a Toman chegou naquele ponto. Claro, depois a história toda desenvolvida, a gente vai conseguir captar o porquê. Toda a Toman foi sempre baseada então em amizade e honra. E como eu comentei, a Toman ela sempre foi uma gangue de boa fé e voltada para diversão. Teve a amizade como um laço sempre muito forte entre eles. E os 6 integrantes fundadores são o Mike, como eu comentei, presidente, Draken, o vice-presidente. Nós temos outros 4 amigos de infância. O Baji, que foi aquele cabeça que foi a decisão de criar, né? E o Kazutora, que foi quem estava em confusão lá com a Black Dragons, como membros fundadores do ataque, responsáveis pelos ataques da gangue. Também temos aí o Mitsuya, que era o guarda de elite, e o Patin, que era responsável como o porta-bandeiras. E juntos ali eles se divertiam, enfrentavam seus primeiros desafios, e um deles foi, mesmo apenas com 6, mesmo sendo novatos novos, derrotar a Black Dragons. E aí os uniformes, todo mundo bonitinho e tal, a gangue progrediu e depois vai ter aí um grande acontecimento ainda antes do Takemichi voltar no tempo. E esse acontecimento foi algo bem aí confuso e estranho para a vida deles. Por quê? Como eles eram ali novatinhos, motoqueiros, com motinhas simples, o Mike, que era o líder deles, ele andava numa motinha bem furreba, mas ele apelidava ela como uma CB205T, uma moto bem poderosa para a época que ele sonhava em ter, então ele apelidou a sua motinha velha de CB205. E aí, galera, o negócio fica estranho quando o Kazutora, tentando agradar o Mike, decide roubar uma moto. E junto com o Bad, ele leva o Bad junto para isso acontecer. Só que aí algo acontece. Quando eles chegam lá em segredo numa loja de motos para roubar essa moto, eles se confrontam aí com um homem que é o dono da loja, que vai tentar defender para eles não roubarem. Só que o Kazutora, com uma chave inglesa, acerta a cabeça e acaba matando esse homem. E depois vai ser descoberto que ele era o irmão mais velho do próprio Mike. Então imagina a situação da Toman descobrir que 2 de seus membros foram roubar a moto do seu próprio irmão e um deles acabou matando. Aí vocês sabem que pode ser aí um dos motivos que o lado negro do Mike comece a surgir. Nós temos essa situação que acabou abalando as amizades. O Kazutora, ele foi preso, ele foi para um reformatório, enquanto a gangue continuou, mas aí sempre com um sentimento no Mike que não superou a morte do seu irmão. A partir daí o tempo passou e a gente chegou de fato em 2005, quando o Takemichi volta, e aí a gente começa as aventuras que a gente acompanhou durante a obra, durante ao longo desses anos. E a Toman já havia crescido quando o Takemichi chega, porque ela já tinha muito mais membros, novos capitões, já tinha divisão dentro dela. Então a gente tinha os capitões de divisão e cada divisão com cerca de 20 a 25 membros, tornando uma gangue muito forte da região de Tóquio. A primeira divisão, pessoal, ela era comandada pelo Bad, o mesmo amigo de infância
do Mike e do Drake, que continuavam com as suas mesmas posições, como presidente e vice-presidente da Toman. O Bad, por ser aí o capitão da primeira divisão, ele era provavelmente o membro mais forte depois do Drake e do Mike. E ele tinha ao seu lado como vice-capitão o Shifuyo, que a gente conhece depois também. E o Shifuyo vai se manter como vice-capitão e o Takemichi, o nosso queridinho, vai assumir a primeira divisão como capitão logo após a morte do Bad. Já a segunda divisão tem como líder o Mitsuya e ao seu lado o vice-capitão, que é o Hakai. Já a terceira divisão passou por alguns problemas ao longo do tempo também, porque o seu primeiro capitão era o Patin e depois teve como vice-capitão o Peiyan. Só que depois, já logo do primeiro arco, o Patin vai ser preso, também vai para um reformatório e a terceira divisão vai ficar sem capitão e vai acabar colocando uma nova pessoa que vai dar muito o que falar durante a obra, que é o Kisaki Teta. E aí, vocês sabem, também teremos a perda aí no futuro desse terceiro capitão. Já a quarta divisão, pessoal, a gente tem aqui mais um membro que não é dos fundadores, mas está também dentro da Toman há muito tempo, que são os irmãos Kawata. Naoya Kawata, o mais velho, e o Souta Kawata, o mais novo, como vice-capitão e também conhecido como Ogro Azul, que deu o que falar num dos últimos arcos da Tenjiku. Na quinta divisão, nós temos aqui um líder chamado Muto, também um membro antigo, inclusive mais velho do que os membros da Toman, e entrou depois da fundação. Ele também tinha um vice-capitão, que era o Senzu, a gente sabe toda a fidelidade que ele tinha, mas também é uma divisão que vai ter alguns problemas no futuro. Nós chegamos a ter uma sexta divisão por um rápido período de tempo, que era comandado pelo Rama, mas também acabou, e no fim são essas as 6 grandes divisões da Toman durante Tokyo Revengers. A Toman ao longo da obra teve vários conflitos importantes. Tivemos lá o primeiro com a Black Dragons, da qual é só falado, comentado, mas direto do mangá nós tivemos grandes confrontos. Primeiro com a Moebius, depois com a Valhalla, depois passamos para a Black Dragons, a nova versão, e enfim tivemos o grande confronto com a Tenjiku. Não sabemos como será o futuro, pois a Toman foi desmontada nos capítulos atuais. E agora, se ela voltará ou não voltará, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ao longo do tempo, a Toman foi a gangue mais poderosa de Tóquio e o fim dela gerou um caos, gerou uma discórdia e o novo período atual da qual a obra se encontra, que passou por o Sengoku. Sengoku, para quem não sabe, é uma referência aos anos aí de 1500 a 1600, onde houve muitas guerras civis no Japão, porque acabou o shogunato, então vários clãs tentaram assumir o poder no Japão, e é por isso que esse período após o final da Toman se torna o período Sengoku, onde várias gangues novas vão ser criadas para tomar o poder. Se vocês curtiram mais um vídeo, deixa o seu like maroto, que a gente vai sempre trazer novos conteúdos de Tokyo Revengers. Vamos ficando por aqui, galerinha. Até a próxima.